Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um episódio do Café com Empreender 360, um encontro semanal sobre economia inclusiva. A gente, neste mês de março, estamos focando em entender o perfil do empreendedor de baixa renda e principalmente as suas subcategorias, ou seja, as populações que são mais vulneráveis dentro do perfil do empreendedorismo. Então, semana passada falamos sobre as mulheres. E essa semana, né, a gente queria trazer um pouco a questão racial mesmo para falar nesse café. Por quê? A gente está vendo que 56% da população brasileira é negra, mas 70% dos mais pobres do Brasil são negros também. E, igualmente, 65% dos desempregados no Brasil são também negros, né, uma proporção bem maior do que a média nacional, o que mostra que a gente encontra alguns mecanismos que distanciam essa população da economia formal, né, de acesso a seus direitos em termos de economia. Para falar mais sobre o assunto, eu convidei a Camila da Aliança Empreendedora. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Camila, se apresente em 2, 3 frases para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Camila, eu trabalho aqui na Aliança Empreendedora, atualmente sou coordenadora de projetos. Ótimo, Camila. Muito obrigado por ter aceito o convite, acho que é a sua primeira vez no café, né? Minha primeira vez, sim. Então vamos lá. A Aliança Empreendedora, né, apoiou no ano passado mais ou menos 6.200 pessoas negras, que representavam mais ou menos 61%, eu acho, dos beneficiados total do ano, né? Então, a gente consegue ter esse número porque no nosso cadastro tem a questão racial e a cor, que a pessoa pode declarar, e permite a gente, né, fazer alguns cruzamentos também, e a gente procurar sobre o assunto assim, no ecossistema, as pesquisas e estudos que existem, e queria daí saber, Camila, segundo você, né, a sua opinião, sobre qual que é o perfil desse empreendedor negro no Brasil. Tá. Então, por a gente atender mais negros do que branco, por a gente estar em comunidades de baixa renda, mostra muito um perfil parecido com o que você estava trazendo, né? Que é um perfil que está mais vulnerável, que está mais em comunidades de baixa renda, que tem menos acessos e menos oportunidades, né? Então, quando a gente olha algumas pesquisas, como o GEM trouxe em 2018, a gente vê que dentro da população negra, 40% dela empreende, contra 35% dos brancos, né? Porque muitos deles vão ter menos oportunidades, mas tem que conseguir o seu dinheiro, a sua renda de alguma maneira, né? Tanto que quando a gente olha por o motivo que essa pessoa está empreendendo, a gente tem que 49% dos negros, eles estão empreendendo por necessidade mesmo, porque eles não tinham outra opção e começaram o seu negócio, né? E quando a gente vai olhando o histórico, a gente percebe que esse número cresceu nos últimos anos, né? Dentro da população negra em 2016 e 2018, a gente tem um número bem maior agora, né? Provavelmente pelas crises que vêm acompanhando o Brasil aí há alguns anos, principalmente a econômica, né? E que vai dando menos oportunidades e as pessoas negras vão ficando mais tempo desempregadas, né? Quando a gente olha também para a escolaridade, a gente vê que a escolaridade do negro empreendedor, ela também é menor, né? Ela é cerca de 50% menos que dos brancos. Por exemplo, no ensino superior, 6% dos negros têm ensino superior e empreendem contra 12% dos brancos, né? Então, é um número bem expressivo de discrepância, né? E a gente vê também que o empreendedor negro, ele é principalmente jovem. Né? A gente sabe que o desemprego no Brasil do jovem está maior do que das outras faixas etárias, né? E o jovem negro de periferia, muitas vezes, ainda tem menos oportunidade, então eles acabam empreendendo. Legal. Bem massa. E esse gap que você estava falando do empreender por necessidade, né? É uma coisa que sempre me interessou no GEM, que a gente vê que desde a crise de 2015, mais ou menos, a economia está se estabilizando, está voltando. Então a gente está vendo empreendedores por oportunidade aparecendo cada vez mais. Mas se a gente faz alguns recortes, a gente vê que isso não é real para todo mundo, né? E sobre os negócios deles, assim, você tem uma ideia mais ou menos do que eles empreendem, como que eles trabalham? A maioria vai empreendendo diretamente para o consumidor final, por negócios mais simples, né? Que não dependem de muita estrutura, que
pode fazer em casa. Então, são serviços diretos como a área da beleza, na área da alimentação, às vezes costura, coisa que consegue fazer em casa com o que tem ali disponível, que não demanda muita parte técnica, né, conhecimento técnico, enfim, e que eles conseguem, a partir dali, já ir fazendo um dinheiro para o negócio deles e para a vida deles. Né? Uma coisa bem mais curto prazo, né? O que tem à disposição para tocar já e gerar renda. Exatamente. Legal. Uma coisa que eu esqueci de falar no início, mas que é bem relevante também, que a gente está falando do empreendedor negro, né? E são duas coisas, na verdade, que tem uma diversidade de empreendedores negros, então como a gente falou, não são todos que são de baixa renda, então a questão não é segmentizar ou reforçar alguns clichês que a gente possa ter, é mais o nosso trabalho como aliança no Empreender 360, olhar para o baixa renda, né, e ver que aí o perfil negro é uma parte importante. E outra questão também, que se fala de racismo também, de viver em comunidade vulnerável, o ser negro vai além de ser empreendedor, né? Sim. Então, a gente tem um tempo curto para falar sobre o assunto, não vamos conseguir abranger todos os temas e todas as questões, que são questões sociais muito complexas, mas só dar uma cutucadinha ali sobre o assunto. Camila, então a gente levantou agora algumas das principais dores, né? A gente viu que o negócio é menor, que eles têm menos acesso, sei que acesso a crédito, a banco também, por exemplo, são dados que aparecem bastante, assim, que a gente vê que a população negra acessa bem menos do que a branca. Até por uma questão de oportunidade mesmo, né? Como eu estava falando, ele tem a questão de ser mais simples e depois, como o negócio muitas vezes é informal, né? Tem essa questão do racismo institucional, ele acaba tendo menos oportunidade de acessar. Não porque ele não queira, mas porque quando ele tenta um crédito, normalmente tem mais dificuldades e mais barreiras, né? Sim. Assim como a gente vê que 69% da população negra não tem conta bancária, né? Então, essa parte de bancarização, de acesso a recursos, ela é bem menor do que para os brancos. Sim. E é interessante ver isso quando a gente pensa em negócio, porque na Aliança a gente fez uma pesquisa, né, com uns 10 anos, para poder conhecer um pouco mais de como que está esse empreendedor apoiado ao longo da história da Aliança. E a gente viu que o empreendedor negro, ele consegue crescer menos que o branco. Então, os dois estão lá na comunidade de baixa renda, os dois receberam o mesmo tipo de apoio, tem um negócio parecido, mas quando você vai olhar para o crescimento, o negro tem menos oportunidades e consegue crescer menos. Então, isso vai, né, esse racismo institucional, ele vai além de banco, de uma instituição formal, mas no dia a dia, com clientes, com negociação com fornecedor, ele também encontra essas barreiras. Eu lembro de uma questão que é essa, que sofre racismo, por exemplo, no mercado do trabalho, mas não é porque você empreende que você se livra desse racismo também. Pode acontecer e, além você trouxe a questão da escolaridade, né? Então, uma pessoa, se a gente vê que a população, em média, teve menos acesso à escolaridade, de repente, o mesmo conteúdo vai ter um impacto diferente, né? A taxa de absorção, assim, do conteúdo vai levar um tempo diferente, de repente, enfim, dá para pensar em várias coisas. Pegando um pouco desse gancho do apoio e do crescimento, queria falar agora, né, que a gente trouxe as principais dores, o que a gente pode fazer, sabendo disso, sabendo que a situação do empreendedor negro, quais são as soluções que o ecossistema, né, as organizações que nem a de vocês, que dão capacitação, crédito, conta bancária, né, a gente fala bastante, mas também outras formas de apoio, o que elas podem fazer para impactar mais a economia brasileira, para ser uma economia mais inclusiva. Relembrando, né, semana passada eu falei dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem um 10º ODS que fala sobre a redução das desigualdades, e dentro tem a questão da raça-cor. Então, como que a gente faz para impactar mais? Então, tem desde lá da própria organização, né? Então, como que a organização está organizada? Pensa na equipe aí da organização. Quantas pessoas negras tem, quantas pessoas brancas? Tem mais ou menos o mesmo peso? E quando a gente começa a subir nas esferas, né, nos cargos de gerência, de diretoria, como que tá esse número? Tem um equilíbrio? E quando a gente olha para os salários dessas pessoas, elas têm a mesma função? Elas ganham o mesmo tanto? Né? Então, eu acho que tem uma coisa de dever de casa, de olhar para dentro mesmo. Né? Antes de olhar para fora. Antes de olhar para fora, exatamente. E ver o quanto a organização ela realmente está sendo inclusiva, né? E aí, quando a gente olha para fora, a gente tem que pensar um pouco
quem que a gente consome? Quem são os empreendedores ou as empresas que a gente consome? Os beneficiários que a organização atende, né? A gente leva em consideração essa questão racial quando a gente pensa em fornecedor, né? Então, todos esses elementos a gente tinha que ter ali mais ou menos 56%, né? Que na taxa da população... Se no Brasil tem 56% de negros, a gente está tendo mais ou menos 50%, 56% aí de fornecedores, clientes, beneficiários que são negros, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Isso levanta um ponto que é uma coisa bem simples de fazer, que é justamente adicionar o campo, informação, raça, cor, no cadastro que vocês têm. Se vocês têm cadastro dos seus clientes, por exemplo, tem um site, um aplicativo que precisa fazer um formulário, responder um formulário, tendo a questão racial, você consegue daí fazer toda uma análise muito maior para saber se você consegue justamente atingir essas taxas, essas metas, né? Sim, e eu acho que assim, as pessoas estão ficando mais acostumadas a responder esse tipo de questão, né? Porque também vira às vezes, será que eu vou colocar isso e como é que as pessoas vão ver? Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a responder isso, né? E elas estão se vendo de uma maneira diferente, né? Algumas pesquisas também mostram isso. O quanto aparentemente está crescendo a população negra em alguns espaços que na verdade elas não se declaravam, não se enxergavam, né? E hoje elas podem se ver negras e participantes de alguns espaços, de alguns ambientes, né? Então eu acho que isso também é uma coisa bem tranquila se você estava aí meio inseguro de colocar esse tipo de campo no seu cadastro, né? Eu acho que outras coisas que a gente precisa pensar se a gente vai pensar em soluções para esse público, considerar as especificidades dele, né? Então, o público de baixa renda negro, normalmente eles usam, se a sua solução envolve celular, usam muito rede social, né? É mais fácil o celular do que o computador, então acho que isso é uma coisa a ser considerada. É um público que, em geral, tem até o ensino médio, né? Então, quando vai pensar em linguagem, quando vai pensar em atingir, em chegar, em tipo de conteúdo que vai disponibilizar, enfim, considere isso também. É um público, em geral, jovem, então também considere essa especificidade do jovem para poder pensar em ações que possam ser feitas, né? E na parte da comunicação também, né? Considerar e lembrar sempre da comunicação afirmativa. Quando você vai fazer alguma ação, você está pensando, você considera que a pessoa negra ela se reconheça no que você está falando, reconheça no material que está sendo disponibilizado. Eu acho que isso é uma coisa importante também de ser considerada como solução. Isso levanta um pouco da questão da cultura negra também, né? A população negra, ela existe como cultura também, tem toda uma história, vários movimentos sociais que são legais de considerar na hora de fazer uma publicação, né? Quais são as referências de youtuber, por exemplo, quais são as referências de música, quais são as referências da história mesmo, das roupas, enfim, tem muita coisa bem rica assim, de explorar. E que hoje está cada vez mais à disposição, né? Então a gente consegue perceber que a população negra está se identificando mais com um certo tipo de público, um certo tipo de consumo, porque esse consumo fala direto para ela, né? Tá comunicando exatamente com o que as pessoas gostam, com o que as pessoas como elas são, como elas se sentem, né? E isso é muito importante, porque isso tem fortalecido muito não é o movimento negro no sentido só de embate, das pessoas se reconhecerem, delas poderem participar, delas sentirem que a coisa é para elas, né, delas irem atrás. Então eu acho que isso é muito importante. E delas se reconhecerem enquanto pertencentes, né? Porque a gente vê no Brasil, tendo uma população tão grande, quando a gente vai para os lugares de representação, por exemplo, dentro da política, né? Dentro, sei lá, de filmes, novelas, séries, enfim, a gente não encontra a mesma representatividade, né? E aí isso vai reforçando o estereótipo de que aquela pessoa não pertence àquele momento, né? Ou pertence àquele espaço. E hoje a gente já vê algumas coisas diferentes, que é muito legal, que é muito positivo, né? Quando a gente olha até para essas referências, os youtubers, por exemplo, estão saindo muito na frente, né? É ali que as pessoas se identificam mais, então tem canais que falam direto para essa população, que entendem a sua dor, que entendem a sua realidade, e as pessoas estão se conectando com isso. E é muito legal ver que existe essa opção, né? Você não precisa ficar preso naquilo que
te impõe ou só naquilo que é mostrado para a maioria, mas você pode escolher, né, aquilo que realmente fala com você e aquilo que você realmente quer consumir. Uhum. Tem alguns exemplos de organizações e empresas que dentro do ecossistema que olha para justamente o apoio a empreendedores, e principalmente microempreendedores, se especializaram na questão negra. Então a gente pode citar a Feira Preta, a Conta Black, Black Money, enfim, tem várias dessas organizações, muitas delas trabalham com gestão financeira, inclusive, e acesso ao microcrédito, né? Eu acho que isso, talvez na questão do empreendedorismo seja uma das dores principais, o acesso a serviço financeiro. Então, para quem tiver interesse, buscam lá na internet, entram em contato com eles, tem uma galera que é super acessível, super de boa, já participaram de muitos eventos, então eles têm bastante coisas para agregar e para contar. E de resto, né, na nossa plataforma do Empreender 360, fazendo a minha propaganda um pouco, a gente publica, quando a gente encontrar justamente estudos sobre o assunto também, com esse recorte. A gente convida todo o ecossistema também a compartilhar sobre, então se vocês conhecem um estudo, se vocês têm uma pergunta, uma dúvida sobre como apoiar o empreendedor negro no Brasil, comentam lá no vídeo, mandem uma mensagem pra gente. A gente está aqui para compartilhar o conhecimento e tentar resolver essas dúvidas. Camila, a gente está chegando perto do fim do vídeo, tem mais alguma coisa, um ponto-chave assim, que você gostaria de reforçar ou não esquecer? Eu queria só agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder falar. E muito legal a gente falar sobre isso em março, né? Porque todo mundo lembra lá do Dia da Consciência Negra e tal, e aí sai muita coisa nesse momento. Mas é muito importante que a gente fale sobre isso e continue falando ao longo do ano, né? Em todos os meses. Então, bem legal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Camila. Eu acho que nem falei, mas eu sou Floriano Paison da Aliança Empreendedora também, coordeno o Empreender 360 e por isso convido mais uma vez vocês a conhecerem o nosso site, os outros cafés que a gente fez esse ano e no ano passado. Fiquem atentos às próximas publicações e a gente está aqui para responder, para compartilhar e trocar ideias sobre o assunto. Muito obrigado Camila, e a gente se vê semana que vem. Tchau! Tchau!